E o tema não poderia ser outro: eleições 2022. Eleições 2022. Vamos de pesquisa porque tem elevação de 3 pontos de Jair Bolsonaro e queda de outros 3 pontos percentuais de Luiz Inácio Lula da Silva numa pesquisa eleitoral desenvolvida pelo grupo FSB Comunicação em parceria com o banco BTG Pactual. Na tela pra gente, Eduardo Novak, pra gente trazer os números aqui para nossa audiência. 41% daqueles que foram entrevistados nessa pesquisa estão respondendo o voto a Lula, seguido de 34%, se eu não me engano, coloca na tela de novo, exatamente 34% para Jair Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 3% Simone Tebet e 2% ainda aparece o ex-candidato, agora não mais, o deputado federal André Janones. Temos a segunda página aí, Edu, coloca na tela pra gente. E em seguida aparecem José Maria Emael com 1%. E temos também uma novidade, Pablo Marçal, o próprio PROS, hoje revogou a candidatura dele mais uma vez, uma história aí longa, complexa, que a gente já tratou aqui no 3 em 1, aparece com 1% nessa pesquisa, seguido de 5% nenhum, 2% branco ou nulo, 3% não sabe ou não respondeu. Eu só vou dar aqui o número do registro, coloca na tela de novo aí para mim, Edu, só para eu trazer o número do registro aqui. Essa pesquisa, se você quiser mais informações, entra lá no site do TSE com o registro BR-08028/2022, foram entrevistados mais de 2.000 eleitores entre os dias 5 e 7 de agosto. Nós também temos os números do segundo turno, certo? E aí a disputa entre Bolsonaro e Lula. O resultado, 51% Lula, 39% para Jair Bolsonaro. Olha só, gente, fazendo mais um giro aqui rápido nos fatos políticos desde sexta-feira, Lula e a esposa, Rosângela Silva, assinaram a carta aos brasileiros, a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que foi formulada pela Faculdade de Direito da USP. O documento será inclusive lido oficialmente quinta-feira desta semana. No começo da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo de um encontro com representantes da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, e a nossa produção separou um trecho específico dessa fala de Bolsonaro aos banqueiros. O Bolsonaro não é democrata. O outro lado é democrata. Tanto é que, segundo a imprensa, acabou de assinar a carta para a democracia. Fotografia linda, do lado da jovem esposa, né? Muito bem, a gente está com problemas aqui no som. Olha só, gente, além de Bolsonaro, a FEBRABAN pretende promover também encontros com todos os presidenciáveis. Inclusive falando aí nesse tema em relação aos bancos, essa reunião do presidente da República com os banqueiros, eu quero saber de vocês se vocês consideram o apoio dos bancos como algo essencial para um bom desenvolvimento da economia. Como é que você me responde essa pergunta? Entra agora no jovempan.com.br, no site da PAN, vota lá, participa, a enquete está aberta para você correr lá, participar, votar e dar, obviamente, a sua opinião, certo? Vamos conversar com o nosso time aqui. Hoje temos Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio já presente, Fábio Piperno, Jorge Serrão. Consta, vou começar por você hoje, porque na realidade a gente relatou a subida do presidente da República em 3 pontos e a queda do Lula em 3, mas nós estamos falando de 6, né? Porque um tira, o outro soma. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, essas pesquisas aí a gente vai ter que ir, infelizmente, comentando até a eleição, e a tendência é uma aproximação com a realidade, né, com o data-povo. Eu acho que essa é a dinâmica. Já tem aí a rejeição ao governo caindo bem. Na verdade, à medida que o tempo passa e o governo pode se comunicar melhor na campanha com esse eleitor mais leigo, mais afastado do consumo de política no dia a dia, ele pode explicar o que está acontecendo. Lembrar, por exemplo, que foram os opositores ao governo que trancaram todo mundo em casa, impediram as pessoas de trabalhar e foram responsáveis pela situação econômica difícil. Em que pese o Brasil estar à contramão do resto do mundo. O IPEA mesmo já divulgou uma previsão de que a miséria vai cair no Brasil, subindo no mundo inteiro. Números de inflação estão saindo em tudo que é lugar na nossa vizinhança aí. No Chile foi divulgada uma inflação de mais de 13% em 12 meses. Na Argentina, tadinha, já passou a Venezuela. A inflação vai passar de 80% esse ano.
presidente Bolsonaro alertou que se a esquerda radical voltasse ao poder lá, Kirchner e o Fernandes, ia ter que tomar cuidado com as fronteiras no sul, porque ia acontecer exatamente o que aconteceu com a Venezuela. Dito e feito. Enquanto isso, no Brasil, as previsões do mercado financeiro estão caindo. Já se fala aí perto de 7% de inflação. É um fenômeno global, no mundo inteiro, recordes de inflação de 40 anos, e o Brasil conseguindo já equilibrar suas contas e manter o dragão inflacionário enjaulado. Então, de novo, né? À medida que as pessoas vão tendo acesso à informação, porque na imprensa a gente só vê quase desinformação de agentes esquerdistas infiltrados, a tendência é as pessoas cada vez se darem conta de que a alternativa é mirar no exemplo da Venezuela, da Argentina, ou, com todos os defeitos e imperfeições, um governo que tem esse ministério que está aí, essa seriedade com as contas públicas, esse compromisso com o próprio povo brasileiro. Então, de novo, as pesquisas são uma fotografia mal tirada, né, com algum tipo de erro metodológico ou viés, e mesmo assim elas não dão conta do filme que claramente aponta para o crescimento de Jair Bolsonaro e queda de Lula. Lula que assinou a cartinha da democracia para enterrar de vez essa farsa, né? Aquele que defendeu a vida inteira a tirania comunista de Fidel Castro em Cuba e que até hoje defende as ditaduras de Nicarágua e Venezuela. Piperno, boa tarde para você. Boa tarde, a gente Paulo. aqui no 3 em 1, nós já trouxemos inúmeras pesquisas dos mais variados resultados possíveis, das diferenças, enfim, a gente pode aqui relembrar inúmeras delas. Mas o meu ponto que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é justamente a curva, porque todas elas atestam uma coisa: a diferença entre Bolsonaro e Lula vem caindo ao longo do tempo. A pergunta, acho que todos nós queremos saber, as pessoas que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, é o seguinte: até quando essa virada vai acontecer e se efetivamente ela vai acontecer? Ou seja, qual que é o potencial real que existe da gente ter uma virada de Bolsonaro sobre Lula ainda no primeiro turno? Boa tarde aos colegas, também à nossa audiência. Eu não sei se há um grande potencial para isso. O que é algo muito previsível, e eu falei sobre isso várias vezes nos últimos dias, é que o efeito PEC, o efeito também da queda do preço dos combustíveis, né, por uma série de fatores, e isso certamente geraria boas notícias e bons resultados em favor do presidente da República. As pessoas, obviamente, elas tendem a ser mais generosas com quem lhes envia dinheiro, e a PEC ela é claramente uma transferência de renda, né? Pessoas vão passar a receber dinheiro, assim como algumas categorias profissionais, pessoas mais carentes e também algumas categorias profissionais. Então, há sim um componente de gratidão nisso muito difícil da gente mensurar hoje. Ninguém sabe qual vai ser o tamanho disso, mas vai ter algum impacto. Só fazer um apontamento nessa sua fala, com o apoio da oposição, né? Sem dúvida nenhuma, mas o patrocinador da medida, da PEC, é a presidência da República. Agora, e a oposição, muitos setores da oposição, de forma oportunista, muitos candidatos à reeleição para a Câmara, Senado e tal, obviamente também pegaram uma carona nisso, porque fica muito difícil a um parlamentar chegar na sua base eleitoral e falar: puxa vida, eu não quis assinar porque eu achei errado, quando você tem milhões e milhões de pessoas passando fome, até porque a política econômica foi caótica durante mais de 3 anos. Agora, e não é verdade, por exemplo, que a política do fica em casa, essa coisa toda, foi uma política exclusivamente de opositores do presidente da República. Além de ser algo adotado no mundo inteiro, foi também uma política aplicada e adotada por muitos aliados do presidente da República aqui no Brasil, e isso eu sempre faço questão de pontuar. Já dei vários nomes, enfim, de governantes, governadores, prefeitos e tal, que também adotaram isso. Então, eu acho que em nome da lisura a gente deveria mencionar essa... Em nome da lisura, qual país está com resultados econômicos melhores que o Brasil, para a gente se inspirar? Quais? Ainda mais governados pela esquerda que você defende. Constantino, a gente já falou disso várias vezes, mas a Europa, por exemplo... dois. Não, vamos lá. Alemanha, França, Portugal, todos. Porque tem uma coisa, você está se apegando a esse índice de inflação recente, só que você está se esquecendo de que esses países, por exemplo, nesse período todo, conseguiram reduzir drasticamente o desemprego, enquanto no Brasil subia. Do Brasil está caindo agora. O Brasil criou vagas de emprego na pandemia. O do Brasil primeiro subiu muito
e depois, agora está caindo. É verdade, agora está caindo. Então vamos esquecer mas primeiro quem é melhor que o subiu. Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos hoje têm mais ou menos 1/3 do nível de desemprego do Brasil. A inflação está alta, mas o desemprego está lá embaixo, né? Você sempre esquece de mencionar isso. Agora, então, voltando ao que eu disse antes em relação à pesquisa, essa simulação de segundo turno, ela bate com as outras 3 que eu apontei na semana passada. Por quê? Porque quando a gente fala em 51 a 39 de votos válidos, a gente está falando, aliás, 51 a 39, né, dos votos mencionados aí, e em voto válido, a gente tem um quadro de 56,66 a 43,33. Nos outros 3 levantamentos apontados aqui na semana passada, do Paraná Pesquisas, Poder Data e Genial Quest, essa diferença, o Lula tinha geralmente de 55 a 45 até 57,9. Então, esse levantamento, ele está em consonância com aqueles outros 3. Serrão, eu quero um destaque seu dessa pesquisa. Olha, eu vou destacar outra pesquisa, que todo mundo sabe, saudações meus amigos amados haters, que pesquisa para mim é igual bruxa. Eu não acredito nelas, mas elas existem. E tem uma pesquisa aqui que está me chamando a atenção e me preocupando muito nesse momento brasileiro, porque essa pesquisa existe, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 05691-2022. Uma pesquisa feita com 2.000 pessoas em 428 cidades entre os dias 30 de julho a 2 de agosto. O instituto que fez essa pesquisa é o Brasmarket, que tem 40 anos de atividade. Então, essa pesquisa dá os seguintes resultados, olha só. Na pesquisa espontânea, Jair Bolsonaro, 35,5%. Lula vem com 27,1%. Ciro Gomes, 4,0%. Na estimulada, Jair Bolsonaro, 39,9%. Lula, 33,1%. Ciro, 6,3%. Rejeição a Lula, 48,6%. Rejeição a Bolsonaro, 32,9%. Rejeição a Ciro, 2,6%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral e ninguém está falando dela. Então, a pesquisa, acredite nela ou não. Eu não acredito em pesquisa, canso de repetir isso aqui. Mas por que a nossa mídia só nega a informação quando ela tem um resultado diferente de todas as pesquisas? Essa é a pergunta a ser desvendada. É mais fácil desvendar essa resposta do que você encontrar uma explicação científica para a bruxaria. O Cris, acho um outro ponto interessante da gente bater aqui é a queda da rejeição, né, do presidente da República em 5 pontos, passando aí para 53%. Mas a dos outros candidatos, como por exemplo do Lula, passou de 42 para 45%, e Ciro Gomes também teve um aumento aí registrado na sua rejeição de 47% para 49%. A que se deve isso na sua avaliação? Oi, Paulo, boa tarde para você, para os colegas de bancada, para a nossa audiência. Olha, quanto mais os candidatos começam a se expor em público, mais também vão sendo relembradas as evidências do passado deles que as próprias campanhas tentam esconder, mas os adversários trazem à tona, né? Então, eu tenho para mim que essa questão da rejeição vai mudar bastante, especialmente em relação àqueles que não estão no governo. Em relação ao presidente Bolsonaro, a tendência é reduzir a rejeição, porque o presidente finalmente vai ter espaço na grande mídia para falar dos feitos de seu governo, algo que a imprensa fez questão de esconder embaixo do tapete, bem escondidinho, aquelas coisas boas do governo, e são muitas, a gente precisa reconhecer, e a população vai sendo informada ao longo da campanha agora. E em relação à economia, a gente está vendo muitos números melhorarem, né?
apesar da oposição fazer questão de falar só do passado. Quando falamos de desemprego, por exemplo, não podemos deixar de fora desse debate o absurdo desemprego a que chegou o Brasil no fim do governo Dilma, antes dela ser caçada, né, de ser tirada da presidência, para que o Brasil não continuasse descendo a ladeira rumo à Venezuela ou ao que é a atual Argentina. E quando a gente fala de recuperação de emprego, a gente precisa lembrar que isso foi um feito do governo em plena pandemia, como lembrou aí o Constantino agora há pouco. Aí a gente viu aqui o Piperno falar de política econômica caótica por 3 anos. Eu não vi dessa forma, eu não sei exatamente qual é o olhar do Piperno para definir com esse adjetivo caótico, mas eu não vi dessa forma. O governo enfrentou uma pandemia que foi histórica, mundial. Todos os presidentes, os primeiros ministros, os reis, mundo afora, se debatendo com sua equipe econômica para tentar resolver os problemas locais provocados, sim, por essa política do fica em casa que o mundo inteiro foi repetindo da China, e aí foi vendo que não era correta, foi saindo dessa política. Aqui no Brasil, infelizmente, governantes locais insistiram e muito nessa política do fica em casa, à revelia do que sugeria o governo federal, mas o governo federal não deixou de fazer sua parte, não. O governo federal salvou milhares de empresas da falência, milhares de empregos também com as propostas de redução de jornada de trabalho, mediante redução salarial, obviamente, mas que depois foi se recompondo conforme a economia reabriu. E a gente sabe o tanto de vagas abertas com carteira assinada, que é um feito num governo que está saindo de uma pandemia. Então, eu não vejo jamais como caótica a política econômica do governo. E a gente está vendo o resultado agora, com o mundo inteiro entrando em recessão técnica e nós com números que vão sendo revisados para melhor o tempo todo, né? Ao contrário das previsões, estas sim, bastante caóticas para a economia. Então, eu tenho para mim que conforme o eleitor que anda mais distraído do noticiário verdadeiro, que não busca as informações direto na fonte para se desviar um pouco dessas fake news e dessa militância da imprensa, esse eleitor, conforme a campanha avançar e ele for recebendo informações que não circulavam antes por falta de espaço dado ao presidente, ele vai comparando essas informações com o que ele está vivendo no momento, que já é um momento de recuperação econômica, e vai, obviamente, definir seu voto com base no que ele vive, não no que dizem para ele. Piperno, explica para a gente o que você quis dizer com caótico. Não, foi uma política econômica que, por exemplo, no primeiro ano não tinha pandemia e o país se arrastou, né? Foi um ano de PIB, o crescimento pífio, de mais pessoas indo para a miséria, desemprego de fato muito alto, herdado, é verdade, lá de trás, e não houve nenhuma medida para se combater isso. Foi um governo, por exemplo, que em momento algum fez nada para tentar, de alguma forma, impedir o crescente processo de desindustrialização do país, e isso é muito sério. Foi um governo que, em momento algum, por exemplo, concedeu qualquer tipo de aumento real ao salário mínimo. E veja, enfim, a presidente Dilma, de fato, ela, quando sai do governo, deixa, assim, uma economia em frangalhos naquele momento, e aqui ninguém está querendo fazer a nossa audiência de tola para tentar mascarar isso. Mas também é verdade que em 2014, quando o país ainda não havia entrado naquela crise política toda, naquele ano o Brasil fecha com desemprego de 4%. Foi o mais baixo do país em todos os tempos. E aí depois, com crise política, com crise também de credibilidade do governo, com uma série de coisas, é óbvio, também uma crise internacional, é óbvio que a economia acabou se deteriorando e aí entrando naquela mega recessão que acabou, de certa forma, castigando todo mundo. Agora, quando o Bolsonaro assume, eu sempre faço questão dessa ressalva, e eu acho que a comparação, inclusive, com o presidente Alberto Fernandes, nesse sentido é válida. A Argentina vive eternamente esse processo infinito, infindável de crise política, e ela não consegue se acertar. E acho que ela não vai se acertar tão cedo, seja ela governada pela esquerda, seja ela governada pela direita, como nós vimos recentemente. Mas é verdade também que o presidente Fernandes já assume com a pandemia começando. O presidente Bolsonaro governa 13 meses e meio antes que a pandemia fosse decretada pela OMC. Ô Consta, deixa eu te passar um dado aqui interessante da gente falar sobre a questão da Argentina, porque a gente está vendo o peso argentino numa desvalorização que nunca houve na história da Argentina, né? Nós estamos falando aqui na cotação oficial, só para a nossa audiência ter uma dimensão,
R$1 hoje na Argentina equivale na cotação oficial a 25 pesos. Mas se você for inclusive na cotação paralela, você vai conseguir alcançar R$1 a 60 pesos. Ou seja, é algo absolutamente inacreditável que acontece na Argentina. $1 vale mais de 300 pesos já. Eu tive ontem almoçando com um argentino que tinha padaria na Argentina e é uma situação de desgraça total. Hoje ele mora aqui e está refazendo a vida dele. A narrativa pipérnica, quanto a ninguém querer fazer ninguém de trouxa da audiência, eu deixo a audiência julgar. Mas a narrativa pipérnica é o seguinte, né? A Argentina é um problema complexo, né? Direita ou esquerda, e aí ignora a derivada. O que está acontecendo na margem nos últimos 3 anos. Ah, mas o Fernandes já começou com a pandemia. O Bolsonaro teve 1 ano sem pandemia. Bom, teve 1 ano para ajeitar um monte de contas e heranças malditas e fez uma reforma previdenciária, fez um monte de coisa para preparar a base para um crescimento muito mais sustentável à frente. O Estado tirou o pé do acelerador e isso tem um impacto no PIB no primeiro momento, porque você consegue inflar PIB de maneira artificial, se você quiser. Então, veja como é que é a narrativa pipérnica. Na Argentina, ele poupa a esquerda. No Brasil, não poupei. No Brasil, ele poupa a esquerda na desgraça da Dilma. Né? Não, veja bem, a Dilma, não sei o quê. Não poupei também. Destruiu o país numa proporção muito maior do que agora na pandemia. Sem nada, com o socialismo, com a intervenção estatal nos setores e com a incompetência roubalheira, que foi a marca registrada do PT. Então, a narrativa pipérnica faz malabarismos que é um negócio impressionante, é contorcionismo puro. Né? Quer dizer, qual o exemplo melhor que o Brasil nessa economia? Aí ele cita o desemprego dos Estados Unidos, que tem uma mega flexibilidade aqui, todo mundo é contratado num dia porque pode ser demitido no outro. Ele pega o exemplo do desemprego, mas não fala de 9% de inflação aqui. Aí ele não fala da inflação na Alemanha, na Espanha, em Portugal, tudo acima de 8%. 9%, tudo recorde em 40 anos. Aí ele não fala da Argentina, ele fala que a Argentina é um problema complexo. Só que na margem, a inflação está acima da venezuelana. Está dando 6% ao mês na Argentina. Ao mês. É na margem. E a Argentina seguiu a ciência, segundo os artistas e jornalistas brasileiros, que inveja de um país que tem um presidente. Foi o que eles disseram. Então veja o grau de contorcionismo, para não reconhecer que nós temos o melhor ministro da Economia, não é da história do Brasil, é do planeta hoje. Nossa Senhora. E que está sendo responsável por essas entregas, essa consolidação de um crescimento sustentável, com reformas, com compromisso fiscal, enquanto que o PT já aprovou o seu projeto de governo, que é uma ameaça, né, à nação, dizendo que vai revogar teto, que vai desfazer reformas importantes, inclusive a trabalhista. E olha o exemplo do Piperno. O governo foi uma tragédia, imagina o que seria a palavra para definir a Argentina. Né? Foi uma tragédia porque não aumentou o salário mínimo. Quer dizer, já é uma cabeça ideológica. Ele acha que é maravilhoso o governo que sai aumentando o salário mínimo. Dane-se o resultado, porque onde fizeram isso não deu certo. Então, de novo, não estamos lidando aqui com fatos. Os fatos são esses. A Argentina, na margem, degringolou a ponto de ficar pior que a Venezuela. A Europa inteira está com inflação recorde de 40 anos. Estados Unidos, idem. Todos com recessão técnica, 2 trimestres de PIB negativo. E o Brasil? O Brasil recuperou em V, está conseguindo produzir vagas com carteira assinada, num país que tem uma herança maldita desde Getúlio Vargas da CLT, que é a informalidade de 1/3 da mão de obra no país. O governo conseguiu endereçar essa questão, dar dinheiro numa emergência para os mais necessitados sem sacrificar as contas públicas. A inflação está sendo revista para baixo, o PIB para cima. E em vez de virar e falar, eu reconheço que eu exagerei na dose, talvez tenha mérito nesse governo. Não, esquece a Argentina e olha o emprego dos Estados Unidos, esquece a inflação da França e da Alemanha. É uma narrativa louca, cá entre nós. E aí, eu repito, eu deixo a audiência julgar se ela está sendo feita de trouxa ou não. Tá passando mal aí, Piperno? Não, mas é porque eu ouvi tanta bobagem, bobagem, inclusive a história do Paulo Guedes ser o melhor ministro da economia de todos os tempos. Essa eu vou falar um negócio para você. Isso é uma coisa sensacional, uma revelação, inclusive, para o mundo, né? Realmente, Rodrigo Constantino fazendo agora, esclarecendo coisa que o planeta todo não sabia. Agora, tirando, extrai um ponto daqui, outro dali, pega isoladamente o que eu disse sobre o salário mínimo, mas não toca no resto, pega isoladamente desemprego de 3,5% lá
os Estados Unidos. Esquece de falar que, por exemplo, essa taxa lá nos Estados Unidos já foi, inclusive, maior do que o Brasil de Lula, de Dilma. Então, mas tudo bem. Esquece de falar que, por exemplo, França, Alemanha, Portugal, de fato, estão agora com a inflação em alta. Mas a nossa já bateu em 12,5 e agora está caindo, é verdade. Mas já foi lá em cima, já bateu num teto que eles não chegaram ainda. Agora, nem por isso, quer dizer, eles tinham, por exemplo, os três índices capitais aí, lá com 2 dígitos. Taxa de juros, desemprego, né, Constantino? Desemprego estava alto e tal. Né, então, veja... Tem saudade do Manteiga, Piper? Não tenho não, Constantino, mas eu tenho saudade de 2010. 2010 era um país melhor, muito mais... Aliás, o seu presidente lembrou isso outro dia. Depois daquela crise de 2008. Viviam melhor e tal. Depois da crise de 2008. Depois da crise de 2008, né? Qualquer coisa era crescimento lá, né? Até que foi rápido. Como é que estava em 2010 vis-à-vis os outros países emergentes? O quê agora? O quê? O 7,5 de 2010, Sabe o que eu estava fazendo em 2010? Fazendo palestra por aí, mostrando que aquilo era insustentável. Então, afundar, como aconteceu. Talvez, né? Enquanto que a Economist botava o diretor alçando voo. E era soldo do seu patrão Paulo Guedes ou era alguma coisa freela, alguma coisa, algum projeto solo? Eu vou ignorar a pergunta capciosa, não é isso, porque, afinal de contas, você já trabalhou para ele. Você mesmo já confessou aqui que ele foi seu patrão e tal, né? Então também, a gente sabe... Me ensinou a não ser alguém como você. A gente sabe das ligações carnais. Então a gente sabe que ele também ensinou a você ser um porta-voz dessa lixaiada toda. Mas perfeito, esse país está lindo. Esse país é de uma prosperidade ímpar. Faz um favor para mim, meu amigo. Chama o VAR aqui. Eu vou chamar o VAR, porque para a nossa audiência julgar, o importante é a informação relevante e real da fonte primária. Então eu recomendo que todos entrem lá no site da Jovem Pan, nos nossos arquivos, procurem a recente entrevista dada pelo Saxida ao programa Direto ao Ponto de Augusto Nunes. Ali ele dá a lista de tudo que foi feito de correto para melhorar a economia brasileira. E aí você, audiência da Jovem Pan, vai ter condição plena de julgar o que foi bom e o que não foi. Julgue dentro do fato objetivo. Tem que julgar dentro da racionalidade e não da opinião que tem sido dada diretamente aí como propaganda pela esquerda na campanha eleitoral. A esquerda está apostando no caos econômico. E eu falei aqui nesse programa em novembro do ano passado. Apostar no caos econômico é um erro que vai se voltar, o tiro vai se voltar contra o feiticeiro. E é o que está acontecendo agora, aí começa a baixar o desespero. A economia, quando não começa bem, ela pode melhorar. Na vida não tem nada de imutável. Até a morte é capaz de transformar o seu corpo em alguma coisa. Do pó você veio, para o pó você voltará para se transformar em outra coisa. Então, a imutabilidade do raciocínio da esquerda tem que ser entendida como um problema a ser superado. É isso. Cris, eu vi que você tinha falado, mas acho que o seu microfone estava desligado. Por favor. Eu estava só relembrando da inflação, perguntando para o Piperno se ele lembrava da inflação do fim do governo Dilma, com o mundo inteiro bombando, sem haver pandemia, sem haver qualquer problema, se ele lembra da inflação no governo Dilma. E naquela época a imprensa não era militante pró-PT e a imprensa criticava e dizia, olha, o ministro da Economia precisa ficar atento, o governo Dilma precisa ficar atento, a inflação está perto de 2 dígitos. Eu não sei se o Piperno lembra, mas chegou a superar os 2 dígitos, 10,71% em janeiro de 2016, meses antes dela ser afastada do governo por irresponsabilidade fiscal. Não, eu lembro, aqui talvez você não tivesse ouvido, mas eu disse sim que aquele período foi muito ruim, disse com todas as letras. Aliás, o desemprego que era de 4 e pouco em dezembro de 2014 disparou para 2 dígitos nesse período também. A inflação alcançou esse nível que você citou e foi realmente um período muito ruim, disse isso há pouco. Como também disse que, recentemente, mais ou menos até maio, o Brasil era o único país que tinha 3 indicadores: desemprego, taxa de juros e também inflação em 2 dígitos. Hoje, felizmente, não tem mais. Agora, o mais interessante que a gente tem que levar para o debate é o seguinte, para fechar, quando você faz uma crítica econômica, você tem que apresentar a saída e a solução. Então, vamos lá. Partidos de esquerda, eu quero ouvir de vocês a solução para melhorar o Brasil. Esculhambar o Bolsonaro é muito fácil.
diga qual é a solução para a economia brasileira na relação complexa com o resto do mundo globalizado. Se vocês derem uma solução boa, a gente bate palminha aqui. Mas se você não der, eu vou mandar você para casa.